Durante séculos, os judeus foram injustamente usados como bodes expiatórios pelos males de diversas sociedades. Antes de Hitler e os nacionalsocialistas os culparem pelo colapso econômico da Alemanha, já havia uma história milenar de ódio e exclusão. Os nazistas não inventaram o antissemitismo, eles o herdaram. Desde a Idade Média, os judeus têm sido responsabilizados por epidemias como a peste negra, crises financeiras e até desastres naturais. E muito antes disso, no coração do mundo antigo, os romanos já os viam como uma ameaça à ordem imperial, não por causa de suas armas ou exércitos, mas por sua fé inabalável em um Deus. Homens e deuses, tensões entre os judeus e a Roma antiga. Durante séculos, o povo judeu viveu na região da Judéia, um território considerado sagrado por muitos. No final do século II a.C., a Judéia tornou-se um foco de tensões geopolíticas. Primeiro sob o domínio do Império Seleucida e depois com a expansão de Roma para o leste, sob o controle direto da República e posteriormente do Império Romano. Desde o início, as relações entre judeus e Roma foram marcadas por profundas tensões, baseadas não apenas em questões políticas, mas também culturais e espirituais. O judaísmo era uma religião monoteísta que adorava exclusivamente um único Deus. Isso contrastava fortemente com o politeísmo romano, que promovia a veneração de numerosos deuses e deusas, bem como do imperador como figura divina. Os romanos eram geralmente tolerantes com os cultos locais, desde que não questionassem a autoridade do império ou interferissem em sua governança. Mas o caso judaico era diferente. Não era simplesmente uma religião, mas uma visão de mundo que organizava a vida política, ética e social de toda a comunidade. As tensões se agravaram quando Roma tornou a Judéia uma província romana em 6 d.C., após a queda da dinastia Asmoneu. A figura de Herodes, o grande rei cliente de Roma, já havia gerado fortes controvérsias internas, mas, após sua morte, a ocupação direta por um prefeito romano trouxe consigo uma série de provocações. A cobrança de impostos, a presença de símbolos romanos em Jerusalém, incluindo bandeiras com imagens imperiais, e a corrupção de autoridades exacerbaram o ressentimento local. Nesse contexto, vários movimentos messiânicos começaram a emergir entre os judeus. O conceito do Messias, uma figura libertadora prometida pela tradição judaica, tornou-se um símbolo de resistência contra Roma. Um dos casos mais notáveis foi o de Jesus de Nazaré, cuja execução por crucificação, ordenada pelo prefeito Pôncio Pilatos, foi resultado tanto de tensões internas dentro do judaísmo quanto da pressão romana para manter a ordem. A resistência tomou um rumo mais violento a partir de 66 d.C., quando eclodiu a Primeira Guerra Judaico-Romana. Foi uma revolta massiva, impulsionada pela indignação popular contra os abusos dos procuradores romanos, mas também por uma crescente convicção religiosa de que era possível expulsar o invasor. A princípio, os rebeldes conseguiram tomar Jerusalém, e por um tempo parecia que Roma perderia o controle. Mas em 70 d.C., o general Tito, filho do imperador Vespasiano, retomou a cidade em uma brutal campanha militar que culminou na destruição do Segundo Templo. Este evento marcou uma virada não apenas política, mas também espiritual. O templo em Jerusalém era o coração do judaísmo. Sua destruição não foi apenas uma catástrofe material, mas também simbólica. O centro do mundo judaico foi reduzido a ruínas. Muitos viram isso como uma humilhação definitiva e milhares foram mortos ou vendidos como escravos. Moedas romanas posteriores celebraram a vitória com a inscrição Judeia Capta, Judeia Conquistada, acompanhada pela imagem de uma mulher judia acorrentada. Mas o conflito não terminou aí. Décadas depois, entre 132 e 135 d.C., eclodiu a Segunda Grande Revolta, a rebelião de Bar Kokhba. Desta vez, os judeus eram liderados por Simão Bar Kokhba, considerado por muitos o tão esperado Messias. A revolta progrediu significativamente em seus estágios iniciais, e moedas judaicas foram até cunhadas como símbolo de independência. No entanto, o poder militar romano mais uma vez se impôs com extrema violência. O imperador Adriano, farto das revoltas na Judéia, decidiu aplicar uma punição sem precedentes. Jerusalém foi completamente reconstruída como uma cidade romana, passando a chamar-se Hélia Capitolina.
Os judeus foram proibidos de entrar no país sob pena de morte. Além disso, o nome da província da Judéia foi alterado para Síria-Palestina, numa tentativa simbólica de apagar a identidade judaica da região. Essas revoltas e sua repressão tiveram consequências devastadoras. Dezenas de milhares de judeus foram mortos, expulsos ou vendidos como escravos para todos os cantos do império. A diáspora judaica consolidou-se, dispersando comunidades por toda a Ásia Menor, norte da África e Europa. A partir de então, o judaísmo deixou de ser uma religião com centro geográfico fixo e se tornou uma fé dispersa, sustentada por textos, rituais e laços comunitários. A relação entre Roma e os judeus a partir de então foi marcada por ressentimento, punição e suspeita. Embora o Império Romano tenha mantido outras populações subservientes por séculos, sua atitude em relação aos judeus tinha um caráter distintivo. Eles eram vistos não apenas como um povo militarmente desafiador, mas como uma comunidade que resistia à integração à cultura dominante. Em um mundo que valorizava a assimilação e o culto imperial, a persistência do judaísmo, sua língua, seus costumes, sua dieta, suas leis, era considerada uma ameaça. Esse período entre os séculos I e II deixou uma marca profunda que influenciaria os séculos posteriores. A imagem do judeu rebelde e separatista, inimigo da ordem imperial, começava a se consolidar como um arquétipo no imaginário ocidental. Embora a hostilidade romana fosse em grande parte uma resposta a desafios políticos e religiosos específicos, com o tempo ela deu lugar a uma visão cultural mais ampla, não mais baseada apenas em conflitos específicos, mas em preconceitos persistentes. O antissemitismo, como é conhecido hoje, ainda não havia nascido, mas as bases estavam lançadas. A ideia de que o povo judeu era diferente, difícil de governar, incapaz de se integrar à ordem imperial e merecedor de suspeita ou punição, começou a se cristalizar nesses anos. Foi o início de uma narrativa que, embora em formas diferentes, atravessaria o tempo e alcançaria proporções trágicas séculos depois. Uma nova fé, a queda de Roma e a ascensão do cristianismo. Após a destruição do Segundo Templo e a expulsão em massa do povo judeu de Jerusalém, o Império Romano entrou em um período de consolidação territorial, mas internamente o cenário espiritual começou a se transformar. À medida que o primeiro século avançava e o segundo século entrava, uma nova fé, nascida precisamente em solo judaico, começou a se espalhar silenciosamente: o cristianismo. O cristianismo primitivo surgiu como um movimento judaico messiânico. Seus primeiros seguidores, incluindo os apóstolos, eram judeus que acreditavam que Jesus de Nazaré era o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Durante as primeiras décadas, a linha divisória entre o judaísmo e o cristianismo era tênue. Eles compartilhavam muitos costumes, textos e visões de mundo. De fato, em várias sinagogas por todo o império, coexistiam comunidades que ainda não estavam claramente definidas como separadas. No entanto, com o passar dos anos, essa relação começou a se fragmentar. Um dos principais gatilhos foi a decisão de muitos cristãos de abrir a fé aos gentios, isto é, aos não-judeus. Essa abertura implicava a renúncia a práticas fundamentais do judaísmo, como a circuncisão, as leis alimentares e a estrita observância do sábado. Para os judeus ortodoxos, esse era um desvio inaceitável. O apóstolo Paulo, em particular, foi uma figura central nessa separação. Embora fosse um fariseu judeu, pregou ativamente entre os gentios e defendeu a ideia de que a salvação não exigia o cumprimento da lei mosaica, mas simplesmente a fé em Cristo. Essa visão universalista do cristianismo colidiu frontalmente com a identidade judaica baseada na aliança exclusiva com Deus e no cumprimento dos mandamentos. O que começou como uma diferença doutrinária gradualmente assumiu um tom mais hostil. Em alguns textos do Novo Testamento, escritos várias décadas após a morte de Jesus, há referências que refletem essa tensão. No Evangelho de João, por exemplo, os judeus frequentemente aparecem como oponentes de Jesus, até mesmo como responsáveis por sua morte. Essa narrativa, embora nascida de uma disputa interna entre grupos, se tornaria séculos depois um dos fundamentos ideológicos do antissemitismo cristão. Enquanto isso, o Império Romano via tanto o judaísmo quanto o cristianismo com crescente desconfiança.
Ambas as religiões eram vistas como exclusivistas, mal integradas à cultura imperial e perigosamente desafiadoras. Mas, com o tempo, o cristianismo conquistou adeptos, especialmente entre as classes mais baixas, escravos e mulheres. Sua promessa de redenção universal, sua ênfase na vida eterna e na igualdade perante Deus repercutiram profundamente em uma sociedade desigual e decadente. A grande transformação ocorreu no século IV, com a ascensão de Constantino. Após uma suposta visão divina antes da Batalha da Ponte Milvia, Constantino converteu-se ao cristianismo e em 313 assinou o Edito de Milão, que garantia a liberdade de culto aos cristãos. Poucas décadas depois, o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano, substituindo os cultos tradicionais. Essa mudança remodelou completamente o mapa do poder espiritual na Europa. De perseguidos, os cristãos passaram a ocupar posições privilegiadas. E nesse processo, a jovem igreja, agora apoiada pelo Estado, começou a definir sua identidade em relação aos outros. Os judeus, que até então eram adversários religiosos em nível horizontal, tornaram-se um grupo minoritário, isolado e vulnerável em um mundo que não os compreendia mais. Nesse contexto, a ideia do povo judeu como deicida, isto é, culpado pela morte de Jesus, começou a se consolidar. Embora historicamente tenha sido Roma quem o executou, essa acusação foi fortemente defendida por séculos. Foi uma interpretação teológica que interpretou a destruição do Segundo Templo e a dispersão como punições divinas por não terem reconhecido o Messias. Os padres da Igreja, teólogos como Orígenes, João Crisóstomo e Agostinho de Hipona, desenvolveram discursos que combinavam a necessidade de tolerar a existência judaica como prova viva do castigo divino com o desprezo por suas crenças e costumes. Nas palavras de João Crisóstomo, um dos pregadores mais influentes do século IV, os judeus são indignos de indulgência e perdão. Eles habitam, por assim dizer, um teatro de infâmia. Embora essas declarações reflitam o pensamento de sua época, seus efeitos foram duradouros. A Igreja, em vez de proteger os judeus como uma comunidade antiga e respeitável, relegou-os a uma posição de marginalidade e suspeita. À medida que o cristianismo se espalhava pela Europa, a cultura dominante foi imbuída desses preconceitos. Os judeus eram tolerados, mas nunca totalmente aceitos. Eles tinham permissão para viver, mas sob condições que os diferenciavam dos demais. Eram forçados a pagar impostos especiais, morar em bairros separados e usar roupas distintas. Em muitos casos, não lhes era permitido participar da vida pública ou ocupar cargos de poder. Apesar de tudo isso, muitas comunidades judaicas conseguiram prosperar, adaptar-se e resistir. Preservaram sua língua, seus livros, seus festivais. A vida na diáspora foi, durante séculos, uma combinação de resistência silenciosa e vulnerabilidade constante. Os judeus viviam sabendo que o clima podia mudar rapidamente, que um rumor, uma falsa acusação ou uma mudança de rei poderia colocar suas vidas em risco. O cristianismo triunfante não apenas herdou parte do ressentimento romano em relação aos judeus, mas o transformou em uma narrativa teológica. Em vez de vê-los simplesmente como um povo estrangeiro, eles foram apresentados como aqueles que haviam traído o plano divino. Essa visão, repetida dos púlpitos por gerações, semeou uma hostilidade que não respondia a fatos concretos, mas a uma construção simbólica. Assim, a separação entre cristãos e judeus, que a princípio era uma divergência interna dentro do judaísmo, tornou-se uma fratura profunda. E com o tempo, essa fratura se transformou em perseguição. A violência sistemática contra os judeus ainda não havia começado em sua forma mais brutal, mas as sementes do preconceito já estavam plantadas. O fim do Império Romano do Ocidente, em 476, não trouxe alívio. Pelo contrário, os reinos cristãos que surgiram após sua queda deram continuidade a esse legado, agora sem o contrapeso de um poder central. O antissemitismo deixou de ser meramente uma questão religiosa e começou a assumir formas sociais, jurídicas e políticas. Mas esse será o assunto do próximo capítulo. O Império Caído, a perseguição aos judeus e as proibições durante Constantinopla.
Quando o Império Romano do Ocidente caiu em 476, a história do antissemitismo não foi interrompida, apenas mudou de forma. Enquanto a Europa Ocidental se fragmentava em reinos germânicos, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, consolidou seu poder em torno de sua nova capital, Constantinopla. Lá, sob a bandeira do cristianismo ortodoxo, desenvolveram-se novas formas de discriminação e repressão às comunidades judaicas. Constantinopla era uma cidade magnífica. Fundada por Constantino sobre as ruínas de Bizâncio, estava destinada a ser a nova Roma, o centro político, religioso e cultural de um império que duraria quase 1000 anos. Mas foi também o cenário onde uma política religiosa profundamente excludente em relação aos judeus foi institucionalizada pela primeira vez, liderada pela Igreja Ortodoxa Oriental e validada pelo poder imperial. Desde os primeiros séculos, os imperadores bizantinos começaram a emitir éditos restringindo a vida judaica. Um dos mais significativos foi o do imperador Teodósio II, no século V, que proibiu os judeus de construir novas sinagogas ou reformar as existentes. Ele também os proibiu de ocupar cargos públicos, ensinar cristãos ou realizar conversões. Esses decretos não surgiram do nada, foram promovidos e justificados pelo bispado, que já considerava os judeus não apenas hereges, mas também inimigos da fé. A essa altura, o discurso religioso havia se estabelecido em um paradigma que seria recorrente por séculos. Os judeus eram considerados eternamente culpados pela morte de Cristo, e sua presença entre os cristãos serviria como um exemplo vivo de sua suposta maldição. Eles não deveriam ser exterminados, isso era teologicamente inaceitável, mas sim mantidos em humilhação, subordinação e descrédito. Essa lógica permitia a coexistência forçada, mas também legitimava a marginalização sistemática. Um exemplo claro dessa mentalidade encontra-se nas homilias de São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, no final do século IV. Seus sermões eram incendiários. Ele acusava os judeus de serem assassinos de Cristo, bestas e demônios. Embora esses discursos visassem, em parte, impedir os cristãos de participarem de festivais judaicos, algo que acontecia com frequência na prática, suas palavras alimentavam um imaginário coletivo de ódio que perdurou muito além de sua época. A pressão do clero sobre o poder político intensificou-se ao longo dos séculos. Os bispos não apenas exerciam influência espiritual, mas também se tornaram figuras de poder territorial. Eles controlavam cidades, organizavam exércitos e promulgavam leis, e, em muitos casos, instigavam diretamente a violência contra os judeus. Sob o pretexto de pureza doutrinária, ataques físicos, saques de sinagogas, conversões forçadas e confisco de propriedades eram justificados. Um dos episódios mais ilustrativos foi a destruição de sinagogas em várias cidades do Império, como Antioquia, durante o século VI, sob o imperador Justiniano I. Este imperador, lembrado por seu famoso Corpus Iuris Civilis, também foi responsável por endurecer as leis contra os judeus. Ele os proibiu de ler a Torá em hebraico, obrigando-os a fazê-lo em grego, fechou escolas rabínicas e promoveu campanhas de conversão sob a ameaça de perda de direitos civis. A figura do imperador bizantino era uma mistura de autoridade política e teológica. Ele era visto como o representante de Deus na terra, o que significava que sua vontade também era considerada vontade divina. Portanto, as decisões imperiais em questões religiosas eram aplicadas com rigor e com profundo respaldo ideológico. Para os judeus, isso significava viver em um sistema que não os considerava cidadãos plenos, mas sim súditos tolerados sob certas condições. O problema se agravou com as conversões forçadas. Embora o cristianismo, em teoria, devesse se basear na livre aceitação da fé, na prática, muitos judeus eram forçados a se batizar. Enquanto alguns aceitavam como meio de sobrevivência, outros resistiam, muitas vezes pagando o preço com exílio, prisão ou morte. Mesmo aqueles que se convertiam nem sempre eram aceitos como verdadeiros cristãos. Eles eram monitorados, sua fé questionada e frequentemente chamados de judeus conversos. Além da repressão estatal, as tensões sociais eram constantes. O cristianismo ortodoxo promovia a ideia de uma unidade espiritual na qual todo o não-cristianismo era suspeito. Nesse ambiente, os judeus eram facilmente usados como bodes expiatórios sempre que ocorria uma crise econômica, fome ou epidemia.
A violência espontânea, como linchamentos ou incêndios de casas, raramente era punida e, muitas vezes, até incentivada pelo clero local. Apesar de tudo isso, as comunidades judaicas encontraram maneiras de se adaptar. Em cidades como Tessalônica, Esmirna e Alexandria mantinham redes comerciais, estudavam em segredo e preservavam seus costumes. O judaísmo bizantino desenvolveu características próprias, influenciado pela língua grega e pela liturgia cristã, mas sempre sob o peso da vigilância e da inferioridade legal. O que se vivenciava em Constantinopla e suas províncias não era antissemitismo moderno no sentido racial. Era um ódio teológico, institucional, profundamente ligado à cosmovisão cristã medieval, mas suas consequências eram reais: exclusão, empobrecimento, perseguição. Esse tipo de antissemitismo não se limitava à esfera bizantina, embora em formas diferentes também foi replicado no Ocidente, onde o catolicismo latino seguiu um caminho semelhante. Em ambos os casos, a figura do bispo, ortodoxo ou católico, operava não apenas como um guia espiritual, mas também como um agente político e social. E sua postura em relação aos judeus ditava o tom para as comunidades locais. No Oriente Cristão, o antissemitismo era persistente, embora mais regulado. O extermínio total nem sempre era defendido, mas esforços eram sistematicamente feitos para corroer a vida judaica. A ideia era que os judeus sobrevivessem, mas em condição de subordinação, como testemunhas perpétuas do fracasso de sua fé. Essa lógica profundamente cruel sobreviveria por séculos e até influenciaria a legislação da Europa cristã posterior. O Império Bizantino, que durou até a queda de Constantinopla em 1453, deixou um legado ambivalente, uma cultura sofisticada, uma arte brilhante, uma teologia complexa e uma estrutura legal e doutrinária que institucionalizava o desprezo pelos judeus. Esse modelo, em maior ou menor grau, seria replicado por muitos dos reinos cristãos da Europa durante a Idade Média e em todos os cantos onde o cristianismo se tornou uma potência. Os judeus, entretanto, continuaram a se dispersar. À medida que a pressão se intensificava no Oriente Cristão, muitos buscaram refúgio em outras terras, no norte da África, na Pérsia, na Península Ibérica. Mas essa jornada não era garantia de paz. Em cada novo destino, uma realidade diferente os aguardava, mas quase sempre sob a mesma sombra, a do preconceito e da exclusão. Novo exílio: a fuga dos judeus para a Europa Oriental, a região francesa e o Oriente Médio. A história do povo judeu, desde os tempos antigos até os dias atuais, tem sido uma busca constante por refúgio, sobrevivência e pertencimento. Após séculos de perseguição sob os regimes romano e bizantino, muitas comunidades começaram a emigrar em busca de lugares onde sua fé pudesse ser mantida viva, onde seus filhos pudessem crescer sem medo e onde o conhecimento judaico, representado na Torá, no Talmud e na Halakha, não fosse condenado, mas preservado. Durante os séculos 6 a 10, os caminhos da diáspora se diversificaram. Algumas comunidades judaicas residentes no Oriente, que hoje são partes da Síria, Líbano, Iraque e Irã, estabeleceram-se em cidades com uma tradição de relativa tolerância, como Bagdá, Damasco e Isfahan. Nessas áreas, sob o domínio muçulmano, encontraram uma coexistência que, embora não isenta de dificuldades, era em muitos aspectos menos opressiva do que a que vivenciaram sob o Império Bizantino cristão. O islamismo, em sua estrutura legal, considerava judeus e cristãos como povos do livro, isto é, detentores de uma fé revelada. Embora lhes fosse atribuído um status subordinado conhecido como dhimmi e obrigados a pagar impostos especiais, tinham o direito de praticar sua religião, manter suas leis internas e viver em comunidades autônomas. Essa situação permitiu o florescimento de grandes centros de estudo judaico, como a Academia Talmúdica de Sura, e de figuras como Saadia Gaon e Maimônides, que desenvolveram obras fundamentais em filosofia, direito e ciência. Enquanto isso, do outro lado do Mediterrâneo, a Península Ibérica se tornava outro destino importante para a diáspora. No sul, dominado pelos muçulmanos, a região de Al-Andalus, os judeus encontraram um espaço onde, por vários séculos, puderam se integrar à vida cultural, econômica e científica. Participaram da tradução de textos gregos, foram médicos, astrônomos e administradores.
A Era de Ouro do judaísmo sefardita, como é conhecida, foi uma exceção brilhante em uma história marcada pela perseguição. No entanto, o maior destino dessa nova diáspora foi a Europa Oriental. No que hoje conhecemos como Ucrânia, Polônia, Lituânia e Bielorrússia, comunidades judaicas expulsas ou marginalizadas de outras regiões começaram a se estabelecer, em parte porque essas terras eram menos organizadas politicamente e em parte porque os senhores feudais viam nos judeus uma oportunidade de desenvolver o comércio, a arrecadação de impostos e a gestão de recursos. Nesse novo contexto, os judeus askenazes, como seriam chamados aqueles que se estabeleceram na Europa Oriental, começaram a desenvolver sua própria identidade cultural e religiosa. Sua língua, o Yiddish, era uma mistura de alemão, hebraico e línguas eslavas. Suas tradições comunitárias, suas escolas rabínicas, seus festivais, tudo assumiu um caráter único. Eles viviam em shtetls, pequenas vilas ou bairros judaicos, onde mantinham uma vida comunitária fechada, organizada em torno da sinagoga, do mikvé e do mercado. Mas essa relativa estabilidade não estava isenta de ameaças. Embora muitos judeus tenham sido inicialmente bem-vindos, seu sucesso econômico ou seu papel na administração tributária despertaram ressentimento. Eles eram frequentemente vistos como intermediários entre a nobreza e os camponeses, tornando-os alvos fáceis da ira popular. Quando havia colheitas ruins, doenças ou rebeliões, os pogroms, ataques violentos às comunidades judaicas, tornavam-se frequentes. A violência, embora episódica, começava a tomar forma organizada. Enquanto isso, na Europa Ocidental, especialmente no que hoje é a França e a Alemanha, os judeus viviam em uma situação ambígua. Por um lado, eram necessários para o desenvolvimento das finanças e do comércio, especialmente nas cidades em expansão da Idade Média. Por outro, estavam constantemente sujeitos a preconceitos religiosos e sociais. A Igreja Católica manteve sua retórica contra o judaísmo e muitos bispos e pregadores fomentaram ideias falsas sobre supostos crimes rituais, profanação de hóstias ou conspirações secretas. Na França, por exemplo, os reis concederam cartas de proteção aos judeus, permitindo-lhes viver em certas cidades em troca de tributos. Mas essas proteções eram frágeis e podiam ser revogadas a qualquer momento. Sob o reinado de Filipe Augusto, em 1182, os judeus foram expulsos de Paris e seus bens confiscados. Décadas depois, seriam readmitidos, mas a mesma dinâmica se repetiria em diferentes reinos e sob diferentes pretextos. Apesar de tudo, muitos judeus se estabeleceram com sucesso em cidades como Narbonne, Marselha e Bordeaux, onde comunidades judaicas existiam desde os tempos romanos. Nessas regiões, a vida judaica encontrou espaço para florescer, embora sempre sob a sombra da instabilidade política e religiosa. O conhecimento do hebraico, de técnicas de contabilidade, medicina e comércio frequentemente fazia com que os judeus fossem vistos com desconfiança por setores que não entendiam sua cultura ou os consideravam concorrência desleal. Esse período também viu o surgimento de libelos de sangue, uma forma particularmente cruel de antissemitismo. Essas falsas acusações de que judeus sequestravam e assassinavam crianças cristãs para usar seu sangue em rituais religiosos. Essas calúnias infundadas foram propagadas por pregadores e cronistas medievais e levaram a perseguições brutais, linchamentos e execuções sumárias. Uma única acusação era suficiente para que uma comunidade inteira fosse queimada. Em muitos casos, os judeus tiveram que fugir apenas com suas roupas. Eles se dispersaram para regiões mais periféricas, mais uma vez buscando refúgio. Cada geração parecia repetir a história da anterior. Encontrar um lugar para se estabelecer, construir sinagogas, escolas e cemitérios, apenas para vê-los destruídos décadas depois. Apesar de tudo isso, o legado cultural que os judeus deixaram na Europa Oriental e em regiões como a França e o Oriente Médio foi profundo. Eles não apenas contribuíram para o desenvolvimento econômico e cultural de muitas cidades, mas também preservaram uma tradição religiosa milenar diante da hostilidade constante. Sua música, sua literatura, seu pensamento filosófico e rabínico sobreviveram, mesmo em condições adversas. Cada migração deixou sua marca. Livros escritos na Espanha chegaram a Constantinopla. Canções do norte da África foram cantadas no Danúbio.
Famílias expulsas da França se reuniram com outras em Praga ou Vilnius. O judaísmo sobreviveu não graças ao poder, mas à memória, à transmissão oral e à adaptabilidade. Em um mundo que mudava frequentemente de senhores, leis e línguas, o povo judeu se agarrou aos seus como um fio invisível que os prendia ao seu passado e dava sentido ao seu presente. Esse fio, no entanto, não os protegia do ódio. Nos séculos seguintes, a hostilidade se intensificaria. As cruzadas, as epidemias, as guerras religiosas. Cada crise na Europa seria uma nova desculpa para apontar o dedo para os judeus como responsáveis por todo o mal. Mas, por enquanto, neste período de fuga e reconstrução, o que prevalecia era a esperança de encontrar, em algum canto da Europa ou do mundo muçulmano, um lugar onde se pudesse simplesmente viver. As Cruzadas, a disputa por Jerusalém entre árabes, judeus e católicos. No final do século XI, a Europa vivia uma turbulência espiritual e política que desencadearia uma das eras mais violentas para o povo judeu: as Cruzadas. O que no papel era apresentado como um empreendimento sagrado para libertar os lugares sagrados do cristianismo das mãos dos muçulmanos, na prática também se transformou em um massacre de judeus na Europa e no Oriente Médio. A cruz, símbolo da redenção, tornou-se uma espada. Tudo começou com o chamado do Papa Urbano II em 1095, durante o Concílio de Clermont. Em um contexto de conflito entre o cristianismo ocidental e oriental, e com a crescente ameaça muçulmana na Terra Santa, o pontífice instou os cristãos europeus a pegarem armas e empreender uma peregrinação armada a Jerusalém. O que prometia perdão total dos pecados tornou-se uma cruzada de fé, mas também de sangue. Antes mesmo de chegar à Terra Santa, as cruzadas iniciaram suas campanhas de violência na Europa. Nas regiões renanas de Mainz, Worms e Speyer, na atual Alemanha, milhares de judeus foram atacados, assassinados ou forçados a se converter ao cristianismo. Foi um dos primeiros massacres antijudaicos organizados na Europa Ocidental. As justificativas eram religiosas, mas também econômicas. Muitos cruzados estavam endividados com agiotas judeus. Matar seus credores, destruir registros e saquear suas casas tornou-se uma maneira fácil de financiar a expedição divina. Em Mainz, por exemplo, quase 1000 judeus foram assassinados em maio de 1096. Em alguns casos, as próprias autoridades eclesiásticas tentaram, sem sucesso, impedir os massacres. A fúria popular, alimentada por séculos de preconceito, era imparável. Cronistas cristãos da época relatam esses massacres com certa admiração, mas crônicas judaicas, como a Crônica dos Justos de Worms, descrevem cenas de famílias inteiras optando pelo suicídio em vez da conversão forçada. Homens que degolaram seus próprios filhos para poupá-los da humilhação. Mães que se atiravam ao fogo segurando seus bebês. A fidelidade à fé, mesmo diante da morte, tornou-se o único consolo. Finalmente, os cruzados chegaram à Terra Santa. Mas lá, a violência não diminuiu. Quando Jerusalém foi tomada em 1099, o exército cristão realizou um massacre brutal contra a população muçulmana e também contra os judeus. Estima-se que toda a comunidade judaica de Jerusalém foi exterminada em poucos dias. Muitos foram queimados vivos dentro de suas sinagogas. Não havia distinção de fé ou idade. Crianças, rabinos, comerciantes, todos eram considerados inimigos. Essa conquista marcou uma nova virada na história da cidade sagrada. Jerusalém, o centro da espiritualidade judaica desde os tempos bíblicos, tornou-se um prêmio de guerra para o cristianismo. Os muçulmanos, que controlavam a cidade desde o século VII, foram expulsos, e os judeus, que viviam sob o jugo muçulmano, mas com certa tolerância, foram fisicamente eliminados. A cidade sagrada tornou-se um campo de batalha, um símbolo da eterna disputa entre religiões que compartilhavam muito mais do que se importavam em admitir. Por quase um século, Jerusalém permaneceu sob controle cristão. A fundação do Reino de Jerusalém foi vista na Europa como um sinal de favor divino, mas para os muçulmanos da região e também para as comunidades judaicas sobreviventes em cidades próximas como Hebrom e Tiberíades, foi uma tragédia que marcou o início de séculos de conflito. A presença latina na Terra Santa foi vista como uma invasão, não apenas militar, mas também cultural e espiritual. Os judeus que conseguiram sobreviver na região durante o período das Cruzadas viviam em condições desumanas. Eram proibidos de viver em Jerusalém,
praticar sua religião publicamente ou comercializar livremente. Aqueles que não foram mortos ou expulsos tiveram que esconder sua fé ou se resignar à humilhação. A sinagoga de Jerusalém foi convertida em igreja e os cemitérios judaicos foram profanados ou destruídos. Apesar dessa repressão, a esperança de retornar a Jerusalém nunca desapareceu. Nas orações diárias, em cada festival, o anseio por retornar a Sião e reconstruir o templo permaneceu o cerne espiritual do judaísmo. Mesmo nos lugares mais remotos da diáspora, os judeus se voltavam para Jerusalém em oração, lembrando-se de que sua história não havia terminado, mesmo que seu presente fosse sombrio. A Segunda Cruzada, em 1147, e a Terceira Cruzada, em 1189, apenas reacenderam essas tensões. Embora seu foco principal fosse a luta contra os muçulmanos, pogroms contra os judeus se repetiam em muitas regiões da Europa. Era como se cada cruzada fosse inevitavelmente acompanhada por uma nova onda de derramamento de sangue, mas os muçulmanos não permaneceriam passivos. Em 1187, o sultão Saladino reconquistou Jerusalém após derrotar as forças cristãs na Batalha dos Chifres de Hattin. Ao contrário dos cruzados, Saladino permitiu que os judeus retornassem à cidade. Sob seu governo, embora com restrições, a presença judaica na Terra Santa foi restaurada. A comunidade voltou a ter sinagogas, escolas e cemitérios. A cidade era novamente plural, embora sob controle islâmico. No entanto, o conflito por Jerusalém já havia se estabelecido como uma questão global. Não era apenas uma cidade, era um símbolo. Para os cristãos, era o lugar onde Cristo havia sido crucificado e ressuscitado. Para os judeus, era o coração espiritual de seu povo e a promessa de redenção. Para os muçulmanos, o lugar de onde Maomé ascendeu ao céu e um dos 3 centros sagrados do Islã. 3 religiões, uma cidade, feridas sem fim. As cruzadas, longe de serem uma exceção na história europeia, estabeleceram um padrão. A religião tornou-se uma desculpa para justificar a pilhagem, a violência e a exclusão. E o antissemitismo, já presente em sermões e leis, assumiu uma nova dimensão, a do extermínio justificado pela fé. Nesse contexto, os judeus não eram vistos como seres humanos, mas como obstáculos na luta pela verdade divina. Em um nível simbólico, a cruzada serviu para consolidar a imagem do judeu como um inimigo eterno, tanto na Europa quanto na Terra Santa. Um inimigo a ser expulso, convertido ou eliminado. Essa narrativa se repetiria com variações por séculos, em expulsões, inquisições, guetos, pogroms, até chegar aos campos de extermínio do século XX. Mas mesmo nos tempos mais sombrios, a vida judaica persistiu. Em Jerusalém, Safed, Cairo e Toledo. Em cada canto onde uma família acendeu velas de Shabat, onde um rabino copiou à mão o Talmud, onde uma criança aprendeu a recitar o Shema, a história do povo judeu foi reescrita mais uma vez. A outra peste, antissemitismo durante as grandes pragas do século XIV e o massacre de 1349. O século XIV foi um período de trevas na Europa, uma era marcada por colapso econômico, fome, guerra, e, acima de tudo, por uma tragédia sanitária sem precedentes, a peste negra. Entre 1347 e 1351, essa doença devastou o continente. Estima-se que 1/3 da população europeia, cerca de 25 milhões de pessoas, morreu em menos de 5 anos. Era impossível compreender sua origem, sua velocidade, sua crueldade. E nesse vazio de conhecimento, o medo tornou-se terreno fértil para o ódio. A peste não discriminava, matou nobres e camponeses, religiosos e leigos, crianças e idosos. Mas quando o horror se tornou insuportável, a humanidade fez o que tantas vezes fez ao longo da história. Procurar alguém para culpar, e o bode expiatório mais antigo da Europa, mais uma vez, foi o povo judeu. Desde os primeiros surtos da peste na Itália, começaram a se espalhar rumores de que os judeus eram os responsáveis pela doença. Como? Envenenando poços, dizia-se. Essa acusação completamente infundada espalhou-se com uma velocidade comparável à da própria peste. E ao longo do caminho gerou pânico, linchamentos e massacres em dezenas de cidades e vilas. Porque os judeus, porque já eram diferentes, porque falavam outra língua, rezavam a um Deus diferente, viviam em bairros separados.
porque eram marcados por séculos de leis, imagens e discursos que os rotulavam como hereges, traidores, assassinos de Cristo. A acusação de envenenamento de poços era o ápice de séculos de preconceito acumulado. Bastou que uma criança morresse repentinamente, que um surto surgisse em um bairro cristão, para que a multidão se voltasse contra os judeus locais. Pogroms, isto é, massacres anti-judaicos, eclodiram com fúria. Em Basileia, Suíça, toda a comunidade foi presa. Mais de 600 homens, mulheres e crianças foram trancados em um prédio de madeira, que foi então incendiado. Ninguém saiu vivo. A cidade, além disso, proibiu a presença de judeus por mais de 2 séculos. Em Estrasburgo, onde a peste ainda não havia chegado, os rumores bastavam. Em 14 de fevereiro de 1349, mais de 900 judeus foram queimados vivos em praça pública. Em Colônia, Mainz, Erfurt, Worms, Frankfurt e dezenas de outras cidades do Sacro Império Romano, a cena se repetiu com variações. Sinagogas foram saqueadas, rolos da Torá queimados, cemitérios profanados. Muitas comunidades foram completamente exterminadas. Algumas pessoas tentaram resistir, outras fugiram ou cometeram suicídio para não cair nas mãos da multidão. Não houve julgamento, lei ou proteção. Em alguns casos, as autoridades locais tentaram conter a violência. Algumas cidades emitiram decretos para proteger suas comunidades judaicas, lembrando a todos que não havia evidências de seu envolvimento na disseminação da peste. Até o Papa Clemente VI emitiu 2 bulas papais condenando os ataques e lembrando que a doença era natural, não causada pelo homem. Mas suas palavras chegaram tarde demais ou foram completamente ignoradas. O fato de que, em algumas regiões, as comunidades judaicas pareciam sofrer menos com o contágio apenas alimentava o mito. Mas a explicação era muito mais simples. Os judeus, por costume religioso, lavavam as mãos regularmente. Seguiam regras alimentares e de higiene e frequentemente viviam em bairros fechados que limitavam o contato externo. Essas práticas, longe de proteger-los, tornaram-se suspeitas. O massacre de 1349 marcou uma virada na história do antissemitismo medieval. Não era mais apenas discriminação legal ou hostilidade simbólica. Era um extermínio físico, massivo e organizado. E o que é ainda mais grave é que só poderia ter sido possível com a participação ou cumplicidade dos próprios vizinhos. Pessoas que compartilhavam a rua, o mercado, a língua. Pessoas que no dia anterior haviam comprado pão na mesma loja, agora queimavam vivos aqueles que consideravam responsáveis pela retribuição divina. Em termos históricos, essa onda de violência teve consequências irreparáveis. Dezenas de comunidades judaicas no coração da Europa foram varridas do mapa. O judaísmo da Europa Central entrou em crise. Muitos sobreviventes fugiram para o leste, buscando refúgio na Polônia e na Lituânia, onde o rei Jaguelão e o rei Casimiro III ofereceram proteção em troca de serviços comerciais e administrativos. Assim começou uma migração em massa que mudaria a face da diáspora. Essa fuga para o Oriente transformou a Europa Oriental no novo epicentro do judaísmo askenazi. Ali, durante séculos, uma vibrante vida judaica se desenvolveria com centros de estudo, música, literatura e misticismo, mas também apresentava novos perigos. Porque o ódio que irrompera com a peste não desapareceu, apenas mudou de forma, localização e pretexto. A peste negra deixou cicatrizes profundas, não apenas na demografia europeia, mas também na sua consciência coletiva. Muitos sobreviventes acreditavam ter vivenciado o fim do mundo. O trauma foi tão grande que uma narrativa era necessária, uma explicação. E para uma Europa cristã acostumada a ver o judeu como o outro, essa explicação era fácil de encontrar. A partir de então, as crises, fossem pestes, guerras ou colapsos econômicos, tendiam a ser acompanhadas por novas ondas de antissemitismo. A ideia de que o judeu era a causa dos males do mundo tornou-se arraigada como um reflexo cultural. E esse reflexo, uma vez ativado, poderia justificar qualquer atrocidade. O mais perturbador sobre o massacre de 1349 não é apenas a escala da violência, mas sua espontaneidade. Não foi ordenado de um trono ou púlpito, embora tenha sido frequentemente incentivado a partir daí. Foi popular, foi amigável, foi o produto de séculos de preconceito, legitimado por toda uma cultura. Os judeus sobreviveram, mais uma vez. Mas o preço foi extremamente alto.
não apenas em vidas, mas em confiança. Confiança uns nos outros, na possibilidade de coexistência. A partir de então, muitas comunidades se tornaram mais fechadas, mais desconfiadas, mais isoladas. Era uma forma de proteção. E, ao mesmo tempo, essa diferença alimentava novas suspeitas. Assim, a roda do ódio continuou girando, movida pela ignorância, pelo medo, pela necessidade de encontrar alguém para culpar. E os judeus, por séculos, foram pegos nessa engrenagem. Perto da Revolução, a situação dos judeus no final do século XIX e o surgimento das ideias eugênicas. A Idade Moderna, que começou no final do século XV com a expansão europeia e a ascensão dos Estados-nação, representou uma profunda mudança na história mundial. Para os judeus, esse período foi ambíguo. Por um lado, significou exílio, marginalização e expulsão contínuos, mas também lançou as bases para sua emancipação progressiva, especialmente em direção ao século XIX, quando alguns regimes começaram a reconhecer seus direitos civis. No entanto, esse processo não foi linear. Foi repleto de retrocessos, novas formas de ódio e uma transformação sutil, mas perigosa, a mudança do antissemitismo religioso para o antissemitismo pseudocientífico. No final do século XV, os reinos católicos da Europa desferiram os golpes mais duros. Em 1492, os reis católicos expulsaram os judeus da Espanha e 4 anos depois, Portugal fez o mesmo. Muitos judeus buscaram refúgio no Império Otomano, onde encontraram um certo grau de tolerância, especialmente em cidades como Tessalônica, Istambul e Sarajevo. Outros foram para Marrocos, Itália ou Holanda. Assim nasceram os judeus sefarditas, descendentes dos expulsos da Península Ibérica, que desenvolveram sua própria identidade, com sua própria língua, tradições e ritos. Enquanto isso, a Europa Central e Oriental permaneciam um refúgio complexo. Polônia e Lituânia ofereciam relativa liberdade religiosa e comunidades judaicas floresciam em suas cidades, fomentando uma intensa vida intelectual com yeshivot, escolas rabínicas, sinagogas e uma robusta rede comercial. Mas essa paz era frágil. No século XVII, por exemplo, os cossacos de Bohdan Khmelnytsky realizaram uma série de massacres na Ucrânia e na Polônia, assassinando dezenas de milhares de judeus em uma campanha brutal na qual o ódio religioso se misturava à violência nacionalista. Enquanto isso, na Europa Ocidental, o mapa estava sendo reordenado. Com a Reforma Protestante, algumas regiões se distanciaram do catolicismo e, embora Martinho Lutero inicialmente expressasse simpatia pelos judeus, posteriormente adotou uma postura violenta e antissemita. Em sua obra Sobre os Judeus e Suas Mentiras, escrita em 1543, ele defendia a queima de sinagogas, a destruição de casas e a proibição de rabinos ensinarem. Esse texto, ignorado por séculos, seria revivido no século XX pelos nazistas como parte de sua justificativa ideológica. No século XVIII, o iluminismo trouxe novas ideias sobre liberdade, igualdade e direitos humanos. Pensadores como Voltaire, Montesquieu e Rousseau promoveram a ideia de uma sociedade baseada na razão, não na fé. Mas mesmo entre os iluministas, os judeus ainda eram vistos com desconfiança. Eram considerados um povo fechado, supersticioso, incapaz de integração. O iluminismo propunha seu aperfeiçoamento, sua transformação em cidadãos modernos, mas frequentemente sob a condição de que renunciassem à sua identidade religiosa ou cultural. A grande promessa de emancipação veio com a Revolução Francesa. Em 1791, a Assembleia Nacional concedeu aos judeus plenos direitos civis e políticos, tornando-os cidadãos franceses. Foi a primeira vez na história moderna que um Estado reconheceu os judeus como iguais perante a lei. Isso representou um marco. Logo, outros países começaram a imitar esse modelo, pelo menos em teoria. Durante o século XIX, especialmente na Europa Ocidental, os judeus começaram a se integrar à vida pública. Alguns se tornaram banqueiros, médicos, advogados e professores influentes. Na Alemanha e na Áustria, as universidades abriram suas portas. Na França, o judaísmo foi reorganizado como uma religião reconhecida pelo Estado, como o catolicismo ou o protestantismo. Este foi o nascimento do judaísmo reformista, um movimento que buscava adaptar as práticas tradicionais à vida moderna. Mas essa integração, embora real, gerou novos ressentimentos.
Em muitas cidades, a presença de judeus em profissões liberais, na imprensa ou no comércio, era vista como uma ameaça por setores conservadores e nacionalistas. O antissemitismo não se expressava mais tanto em termos religiosos, mas sim como uma questão de influência indevida e penetração de poder econômico. A ideia do judeu como inimigo interno começou a tomar forma. Somou-se a isso um fenômeno ainda mais sinistro: o surgimento do racismo científico e das ideias eugênicas. No contexto do darwinismo social e da ascensão das teorias biológicas do século XIX, surgiram pseudociências que tentavam classificar e hierarquizar as raças humanas. Falava-se de raças superiores e inferiores, de pureza de sangue, de características físicas ligadas ao caráter moral. E nesse contexto, os judeus foram transformados em uma raça separada. Autores como Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain e outros ideólogos nacionalistas alemães começaram a falar da degeneração da Europa devido à miscigenação com raças não arianas. O antissemitismo deixou de ser uma questão de crença, passou a ser biológico. Mesmo que um judeu se convertesse ao cristianismo, mesmo que adotasse a língua e os costumes do país onde vivia, ainda era judeu de sangue. Essa lógica se distanciava da religião e abria caminho para o que mais tarde se tornaria o racismo genocida do século XX. O caso Dreyfus, na França, em 1894, revelou a natureza profundamente enraizada do antissemitismo moderno. Alfred Dreyfus, um oficial judeu do exército francês, foi falsamente acusado de traição. O escândalo dividiu um país inteiro e, embora ele tenha sido finalmente exonerado, o julgamento demonstrou o poder da retórica antissemita nos círculos militar, político e midiático. Foi nesse contexto que Theodor Herzl, jornalista judeu-austríaco que cobria o julgamento, concluiu que a assimilação não era suficiente, que os judeus, mesmo integrados, continuariam a ser vistos como estranhos e que a única solução era a criação de um Estado judeu. Assim nasceu a ideia do sionismo político em meio a um século de promessas de igualdade que colidiram com a realidade de um antissemitismo renovado. Herzl não estava sozinho. No final do século XIX, na Europa Oriental, milhões de judeus viviam em condições de extrema pobreza, sob governos que toleravam ou mesmo promoviam pogroms periódicos. A Rússia, em particular, vivia sob um regime abertamente antissemita, onde os judeus eram forçados a viver em áreas demarcadas, com acesso restrito à educação e sob constante vigilância policial. Milhares de famílias judias começaram a emigrar. Entre 1880 e 1920, mais de 2 milhões de judeus fugiram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, longe da violência e da discriminação. Ao mesmo tempo, outros começaram a emigrar para a Palestina, então sob domínio otomano, comprando terras, organizando colônias agrícolas e lançando as bases para o futuro Estado de Israel. Tempos modernos, antissemitismo na Europa, Estados Unidos e América Latina no início do século XX. O século XX começou com promessas de progresso, ciência, modernidade e liberdade. Mas essas mesmas luzes lançavam sombras profundas. Em muitos cantos do mundo, o antissemitismo, longe de ter desaparecido com o avanço da razão, havia se transformado, se adaptado e se institucionalizado. Os antigos mitos religiosos do deicídio judeu ou do usurário deram lugar a um novo discurso, o do conspirador judeu, o inimigo interno, o invasor invisível. Essa narrativa, alimentada por nacionalismos emergentes e crises sociais, encontraria ecos não apenas na Europa, mas também nas Américas. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a Europa já vivenciava uma onda de antissemitismo moderno. Na Alemanha e na Áustria, partidos nacionalistas começavam a usar abertamente o ódio aos judeus como ferramenta eleitoral. Na Rússia, o regime czarista promoveu, tolerou ou organizou abertamente pogroms violentos, com o objetivo de canalizar o descontentamento popular para as minorias. Um dos exemplos mais chocantes foi o pogrom de Kishinev em 1903, onde dezenas de judeus foram assassinados com total impunidade. Imagens de casas incendiadas, mulheres estupradas e crianças mutiladas se espalharam pelo mundo. Nesse contexto, surgiu um texto que teria consequências desastrosas: Os Protocolos dos Sábios de Sião.
Publicado pela primeira vez na Rússia no início do século XX, esse falso libelo alegava que os judeus tinham um plano secreto para dominar o mundo. Embora fosse uma falsificação grosseira, o texto foi reproduzido e distribuído por todo o continente, e mais tarde na América, como se fosse uma verdade revelada. Tornou-se o manual do antissemitismo moderno, citado por políticos, padres, jornalistas e acadêmicos que buscavam justificar a exclusão e a perseguição. A Primeira Guerra Mundial não trouxe alívio. Pelo contrário, com a queda dos grandes impérios, a Europa foi preenchida por novos estados-nação que viam as minorias étnicas e religiosas como ameaças à sua identidade. Na Polônia, Hungria, Ucrânia, Romênia e outros países, ocorreram novas ondas de violência contra os judeus. Na Ucrânia, entre 1918 e 1921, durante a Guerra Civil que se seguiu à Revolução Bolchevique, estima-se que mais de 100 mil judeus foram assassinados em pogroms organizados por forças de diversas tendências, nacionalistas, czaristas e até setores do Exército Branco. Na Alemanha, a situação era ainda mais complexa. Após perder a guerra, o país foi humilhado pelo Tratado de Versalhes, atingido pela inflação e fraturado pela instabilidade política. Nesse ambiente fértil, começaram a se espalhar teorias da conspiração segundo as quais os judeus teriam apunhalado o país pelas costas, facilitando sua derrota. Eles foram acusados de controlar o setor bancário, o comércio, a imprensa, o comunismo e o capitalismo ao mesmo tempo. Era um ódio irracional, mas eficaz, e encontrou terreno fértil em uma população desesperada por encontrar culpados. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o antissemitismo assumiu suas próprias formas. Apesar de ser um país de imigrantes, o crescimento da população judaica, especialmente de origem russa e polonesa, gerou tensões sociais. Na década de 1920, organizações como a Ku Klux Klan começaram a direcionar seu ódio contra judeus, bem como contra afro-americanos e católicos. Em muitas universidades de elite, como Harvard e Yale, cotas invisíveis foram implementadas para limitar o número de estudantes judeus. E em áreas residenciais foram aplicadas cláusulas proibindo a venda de casas para famílias judias. O magnata da indústria automobilística Henry Ford foi um dos principais promotores do antissemitismo nos Estados Unidos. Em seu jornal, The Dearborn Independent, ele publicou artigos antijudaicos durante anos, baseados nos protocolos de Sião. Ele chegou a compilá-los em um livro de ampla circulação intitulado O Judeu Internacional. Hitler o elogiaria mais tarde em Mein Kampf. E embora Ford tenha se desculpado publicamente anos depois, o dano já estava feito, pois ele havia ajudado a estabelecer o antissemitismo no cerne do sonho americano. Na América Latina, a situação era diferente. Na Argentina, no Brasil, no México e em outros países, houve ondas significativas de imigração judaica durante as primeiras décadas do século XX, principalmente da Europa Oriental. Eles escapavam da fome, do antissemitismo e da guerra. Em geral, eram acolhidos como trabalhadores e impulsionadores do comércio, mas também enfrentavam barreiras sociais, culturais e políticas. Na Argentina, por exemplo, o jornal conservador La Fronda promovia uma visão antissemita, associando imigrantes judeus ao comunismo, à usura e à prostituição. Durante a chamada Semana Trágica de 1919, um pogrom eclodiu no bairro Once, em Buenos Aires. Multidões atacaram estabelecimentos comerciais e residenciais judeus, gritando "Morte aos russos e aos judeus". Embora o episódio tenha sido rapidamente silenciado pela imprensa oficial, permaneceu gravado na memória coletiva da comunidade judaica argentina. No Brasil, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, a imigração judaica foi restringida, especialmente na década de 1930, por medo de elementos indesejáveis em meio à crescente simpatia pelo fascismo. E em países como México e Chile, embora tenha havido integração parcial, também surgiram discursos nacionalistas que viam os judeus como uma ameaça à cultura local ou à identidade católica dominante. Ao mesmo tempo, muitos setores intelectuais e artísticos começaram a reagir contra essa onda de ódio. Escritores, jornalistas, cientistas e ativistas judeus participaram ativamente dos movimentos progressistas, socialistas e anarquistas da época.
De bairros operários a universidades, associações culturais, sindicatos, editoras e jornais em Yiddish, hebraico e espanhol foram organizados. O judaísmo não era apenas uma religião ou ancestralidade. Era também uma resistência cultural, um pensamento crítico e um movimento de vanguarda. Em 1935, o mundo já se inclinava perigosamente para os extremos. Na Itália, Mussolini consolidava o fascismo. Na Alemanha, Hitler estava no poder há 2 anos e começava a implementar leis que excluíam os judeus da vida pública. Na França, a Action Française, um movimento nacionalista e antissemita, ganhava força. E nos Estados Unidos, a Grande Depressão alimentou o discurso de líderes populistas que culpavam os banqueiros judeus pela crise. Nesse contexto, o antissemitismo não era mais um resquício medieval ou uma superstição religiosa. Era um programa político. Uma ideologia moderna, com seus panfletos, suas rádios, seus editoriais, suas milícias, deixou de ser um preconceito e se tornou uma ferramenta de poder. A Shoah, a ascensão do nazismo e o Holocausto brutal. Quando Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha, em janeiro de 1933, o antissemitismo já estava profundamente enraizado na cultura europeia. Mas o que antes eram preconceitos sociais, exclusões legais ou violência episódica, rapidamente se tornou política de Estado. Pela primeira vez na história moderna, um governo nacional organizou a perseguição de uma minoria com métodos científicos, estruturas burocráticas e apoio em massa. O antissemitismo deixou de ser uma ideologia e se transformou em uma máquina de propaganda de poder. O antissemitismo nazista não foi improvisado. Hitler o havia articulado claramente em Mein Kampf, publicado em 1925. Em suas páginas, os judeus eram retratados como parasitas, como responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, como infiltrados na economia, na imprensa e na política. O nazismo foi construído sobre uma narrativa de pureza racial, que colocava o povo alemão, a raça ariana, como superior e o judeu como seu absoluto oposto. Mal assumindo o poder, o regime começou a implementar leis para excluir os judeus da vida pública. Em abril de 1933, foi decretado um boicote aos negócios judaicos. Nesse mesmo ano, os judeus foram expulsos de cargos acadêmicos, judiciais e administrativos. Em 1935, as leis de Nuremberg os retiraram oficialmente da cidadania alemã, proibiram casamentos mistos e definiram quem era judeu de acordo com critérios raciais, não religiosos. A fé não importava mais, apenas o sangue. A propaganda desempenhou um papel fundamental. Filmes, desenhos animados, livros didáticos, programas de rádio e até livros infantis retratavam os judeus como uma ameaça física, moral e cultural. Eles eram comparados a ratos, doenças e pragas. A imprensa do regime, como o infame semanário Der Stürmer, reforçava esses estereótipos semanalmente. O antissemitismo era ensinado, celebrado e institucionalizado. Com a anexação da Áustria em 1938, a perseguição se intensificou. E em novembro daquele ano, a Kristallnacht, a Noite dos Cristais Quebrados, marcou uma virada. Durante 2 dias, esquadrões nazistas e civis alemães destruíram mais de 1.400 sinagogas, saquearam milhares de estabelecimentos comerciais e prenderam mais de 30.000 judeus que foram enviados para campos de concentração. As ruas estavam cobertas de cacos de vidro, mas não era apenas vidro. Era o símbolo de uma sociedade em colapso, deixando para trás qualquer resquício de legalidade. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a situação se tornou ainda mais brutal. A invasão da Polônia colocou mais de 3 milhões de judeus sob controle nazista. Eles foram forçados a viver em guetos, bairros cercados por muros, com vigilância militar, fome crônica e doenças. Seja em Varsóvia, Lodz ou Cracóvia, cada cidade tinha seu gueto. Em algumas, pessoas morriam a uma taxa de milhares por mês. Mas o verdadeiro ponto de virada veio em 1941, com a invasão alemã da União Soviética. No leste, o regime abandonou todas as restrições, iniciou o extermínio direto. Einsatzgruppen,
Unidades móveis de extermínio percorriam cidades e vilas, fuzilando comunidades judaicas inteiras. Em Babi Yar, perto de Kiev, mais de 33 mil pessoas foram assassinadas em apenas 2 dias. As vítimas cavaram suas próprias covas. Em seguida, foram executadas. Esse método, embora eficaz para os objetivos do regime, era considerado ineficiente e psicologicamente desgastante para os soldados. Assim, surgiu a ideia de um sistema industrial de morte. Em janeiro de 1942, altos funcionários do Terceiro Reich se reuniram na Conferência de Wannsee, nos arredores de Berlim. Lá, sob uma aparente formalidade burocrática, organizaram o que os nazistas chamaram de solução final para o problema judaico: a deportação e o extermínio sistemático de todos os judeus da Europa. A construção e expansão dos campos de extermínio começaram então. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Chelmno e Belzec. Ao contrário de campos de concentração como Dachau e Buchenwald, estes eram centros projetados exclusivamente para matar. Trens chegavam carregados de homens, mulheres e crianças. Muitos eram enganados, acreditando que iriam tomar banho. Na realidade, entravam em câmaras de gás onde morriam asfixiados com Zyklon B. Seus corpos eram então cremados. O processo era brutalmente eficiente. Em Auschwitz, até 6 mil pessoas podiam ser assassinadas por dia. Os poucos prisioneiros que restavam vivos eram forçados a trabalhar separando roupas, coletando dentes de ouro e limpando os fornos. Era uma lógica de desumanização total. Cada indivíduo se tornava um número, um arquivo, uma cortina de fumaça. A cumplicidade do aparato estatal era absoluta. Funcionários públicos, engenheiros, médicos, contadores, empresas privadas, todos participavam. As companhias ferroviárias programavam o transporte. As construtoras projetavam crematórios. Os bancos administravam os bens confiscados. A morte fazia parte do sistema, um sistema frio, organizado e moderno. O Holocausto não foi apenas um crime contra os judeus. Foi uma traição à própria ideia de civilização. 6 milhões de pessoas foram assassinadas. 1,5 milhão delas eram crianças. As comunidades judaicas da Polônia, Ucrânia, Lituânia, Hungria, Alemanha, Tchecoslováquia desapareceram quase completamente. Nenhuma família, nenhuma sinagoga, nenhuma língua permaneceu. Apenas ruínas. E, no entanto, mesmo naquele inferno houve resistência. Homens e mulheres que, sem armas ou esperança, escreveram cartas, preservaram memórias, esconderam outros, rebelaram-se nos guetos ou simplesmente decidiram cantar o Kaddish em voz alta antes de morrer. Cada ato de dignidade foi uma vitória contra o esquecimento. A guerra terminou em maio de 1945. Os aliados libertaram os campos e revelaram o horror. Os sobreviventes eram esqueletos vivos. As imagens viajaram pelo mundo. Ninguém conseguia acreditar, mas aconteceu. E o mais doloroso foi que não aconteceu em segredo. Foi visível, permitido, tolerado. Por anos, o Holocausto mudou a história da humanidade, não apenas por sua magnitude, mas por sua mensagem, que o ódio pode se tornar lei, que a indiferença pode ser cúmplice, que a modernidade não garante a humanidade. Para os judeus, representou uma ferida impossível de curar. Para o mundo, um espelho impossível de ignorar. Mas também marcou o início de uma nova era, porque depois da catástrofe, a história do povo judeu não terminou. Ao contrário, encontrou um lugar no mundo para se desenvolver. O novo lar, criação do Estado de Israel e tensões com os países árabes. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, deixou a Europa em ruínas, mas para o povo judeu não se tratava apenas da reconstrução física das cidades, era a necessidade de encontrar um novo lar. Mais de 6 milhões de judeus foram assassinados no Holocausto. Os que sobreviveram vagaram por campos de deslocados, sem família, sem posses, sem pátria. Muitos não queriam ou não conseguiam retornar às suas terras de origem, onde o antissemitismo ainda persistia. Foi nesse contexto que a ideia do sionismo, nascida décadas antes, adquiriu um senso de urgência histórica. O movimento sionista, oficialmente fundado por Theodor Herzl no final do século XIX, propôs a criação de um Estado judeu na Palestina, uma terra com um profundo significado histórico e religioso.
Durante o mandato britânico sobre a Palestina, que começou após a Primeira Guerra Mundial, a imigração judaica aumentou, especialmente após a perseguição nazista. Mas a resistência árabe também cresceu. Para os palestinos muçulmanos e cristãos que ali viviam, a chegada em massa de judeus europeus era vista como uma ameaça à sua terra, à sua identidade e ao seu direito histórico de habitá-la. Entre 1945 e 1947, a pressão internacional para encontrar uma solução aumentou. As potências aliadas, especialmente os Estados Unidos, começaram a apoiar a ideia de um lar nacional judaico. O Reino Unido, exausto pela guerra e cada vez mais incapaz de controlar o conflito entre árabes e judeus, decidiu encaminhar a questão para a recém-criada Organização das Nações Unidas. Em 29 de novembro de 1947, a ONU votou a favor do plano de partilha. Este propunha a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Líderes sionistas aceitaram o plano. Líderes árabes o rejeitaram. Consideraram-no injusto, pois dava à população judaica, que era uma minoria muito pequena na época, uma parcela desproporcional do território. As tensões escalaram para a violência. Uma guerra civil começou entre comunidades que já viviam com desconfiança mútua. Ataques, assassinatos e represálias eram diários. E em 14 de maio de 1948, um dia antes do término do mandato britânico, David Ben-Gurion proclamou o nascimento do Estado de Israel. A declaração foi recebida com júbilo pelos judeus que sobreviveram ao Holocausto e por milhares de comunidades na diáspora. Mas no dia seguinte, 5 países árabes, Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, invadiram o novo Estado. Assim começou a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Contra todas as probabilidades, Israel resistiu e até expandiu seu território além do estipulado pela ONU. Para os israelenses foi um feito heróico. Para os palestinos foi uma catástrofe, a Nakba, o desastre, que significou a expulsão ou fuga de mais de 700 mil pessoas, muitas das quais nunca puderam retornar. Desde então, a história do Estado de Israel tem sido marcada por 2 grandes eixos: sua consolidação como país e seu conflito com o mundo árabe. Em poucos anos, Israel acolheu centenas de milhares de imigrantes judeus do leste europeu, norte da África, Iêmen, Iraque, Argentina e Etiópia. Construiu-se um Estado moderno, com instituições democráticas, um exército poderoso e uma economia que, com o tempo, se tornou referência tecnológica mundial. Mas também se construiu em meio a constantes tensões com seus vizinhos e com a população palestina que ainda vivia e continua vivendo sob ocupação ou como refugiada. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi outro ponto de virada. Israel derrotou vários exércitos árabes em apenas uma semana e ocupou territórios-chave: a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, as colinas de Golã e o Sinai. Essa vitória, embora celebrada dentro de Israel, marcou o início da ocupação militar de milhões de palestinos. Desde então, as tensões continuaram inabaláveis. Em 1973, durante o Yom Kippur, Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel. Embora repelido, o conflito demonstrou mais uma vez a fragilidade da região. Anos mais tarde, com a mediação dos EUA, Israel e Egito assinaram um tratado de paz em 1979. Foi o primeiro acordo formal entre Israel e um país árabe. Mas o conflito israelense-palestino persistiu. A OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, fundada em 1964, começou a ser reconhecida internacionalmente como a voz do povo palestino. Seus métodos, que incluíam ataques terroristas e sequestros, foram condenados, mas sua causa, o direito a um Estado independente, ganhou força. Em 1987, eclodiu a primeira Intifada, uma rebelião popular nos territórios ocupados. Em 1993, os acordos de Oslo entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin pareceram abrir as portas para a paz. Mas a esperança durou pouco. Os acordos estagnaram. Rabin foi assassinado por um extremista judeu e o processo congelou. Em 2005, Israel retirou-se unilateralmente da faixa de Gaza. Mas pouco depois, o grupo islâmico Hamas assumiu o controle da região.
Desde então, Gaza tem sido palco de múltiplas guerras, bloqueios, bombardeios e uma profunda crise humanitária. Foguetes disparados pelo Hamas contra território israelense e represálias do exército israelense deixaram milhares de civis mortos. Enquanto isso, na Cisjordânia, a expansão dos assentamentos israelenses continua, desafiando o direito internacional e dificultando qualquer solução de dois estados. Paralelamente, a comunidade internacional tentou mediar com pouco sucesso. Os Estados Unidos, a União Europeia, a ONU, a Liga Árabe, todos promoveram fórmulas de paz que fracassaram. Enquanto isso, gerações inteiras de israelenses e palestinos cresceram em meio a muros, postos de controle, sirenes de ataque aéreo e dor. Medo, desconfiança e trauma os impedem de imaginar um futuro compartilhado. Hoje, mais de 70 anos após sua fundação, Israel é um país de grandes conquistas e profundas contradições. É uma democracia vibrante para seus cidadãos judeus, mas uma ocupação militar para milhões de palestinos. É um refúgio para judeus perseguidos, mas também o epicentro de um dos conflitos mais longos dos séculos 20 e 21. O antissemitismo ainda existe em todo o mundo, na Europa, na América, no Oriente Médio. Mas também há islamofobia, racismo e xenofobia. E no centro dessa intersecção de ódio, de narrativas conflitantes, de queixas legítimas e violência interseccional, estão as pessoas, seres humanos, judeus, palestinos, árabes, cristãos, todos presos em um conflito que começou há mais de um século, mas cujas raízes, como vimos, são muito mais antigas. A história do antissemitismo é também a história da intolerância. É a história do medo do diferente, da manipulação do ódio, das consequências devastadoras da desumanização do outro. Mas é também a história de um povo que, apesar de séculos de perseguição, escolheu continuar existindo, lendo, ensinando, relembrando e sonhando.